Mas, cara, não é possível, velho. O Corinthians aumentou tanto a dívida assim, cara, em um ano. Cara, e o Corinthians tem dívida passada aí sendo cobrado agora, hein? Será que não é isso aí, não? Quebrando no Corinthians, velho. E ontem teve a tal votação das contas do Augusto Melo, hein? Romeu Thomaz Júnior falou na saída do ato ontem o que aconteceu. Foi enviado e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o resultado dessas contas, como que foi essa votação aqui hoje? Pularam notícias aí que eu nunca tive conhecimento oficial de nada. Existe normalmente, como sempre. O Corinthians sempre tem essas pressões aí. A gente que está aqui há muitos anos conhece isso. Tem que ter firmeza, atuar com serenidade, ter parcimônia e procurar defender os interesses da instituição Corinthians. O Corinthians sempre gerou muita notícia. A gente precisa ter muito cuidado. Quando noticia as coisas, você tem comprovação dos fatos. Está vivendo um momento, lamentavelmente, muito triste e muito acirrado na questão política. Eu sou um cara independente desde 95, eu nunca mais integrei nenhuma administração. Sempre lutei para que o estatuto fosse respeitado. E na condição de presidente do conselho, eu acho que eu fui eleito até por causa disso. Eu sempre lutei para o conselho ser respeitado, para mostrar que o Conselho é uma órgão independente, que o Estatuto fosse Convenhamos que nos anos passados as contas realmente foram aprovadas, né? respeitado, como nossa Constituição interna, que é o que é. A gente, logo na eleição, propôs uma mudança do Estatuto, ela está acontecendo, a comissão está trabalhando, nunca se deu voz às pessoas de fora, às torcidas, aos associados, a gente fez isso, o trabalho está bastante importante, tem muitas propostas de alteração do Estatuto para modernizar, para profissionalizar o Corinthians. As pessoas de fora acabam não conhecendo isso, falam muitas coisas que não são verdadeiras, mas infelizmente é aquilo que eu falei, o Corinthians gera notícias, muitas vezes fake news. A gente está lutando muito para essa modernização do estatuto. O problema é que esse clima de guerra que se instala às vezes dentro do Corinthians, essa guerra de narrativas, acaba prejudicando a instituição. Então, assim, quando o estatuto for alterado, e a gente está em vias disso, que isso aconteça, vocês vão ter surpresa, não vão ter um grande estatuto. Um estatuto muito moderno, muito importante, acolhendo mais os torcedores, mais os associados, enfim, contemplando a nação corintiana, que é o que importa. A gente está lutando para isso. A gente não fica falando porque acaba gerando conflito e nosso interesse não é esse. Nosso interesse é proteger a instituição Corinthians. Poucas vezes que vocês me cobram para falar, e eu falo alguma coisa, as pessoas rotulam isso como um ataque à situação, um ataque à oposição, mas não é meu papel e nem é isso que eu quero. Eu sempre que falo, eu procuro defender a nossa instituição e aquilo que todos nós amamos. Hoje nós tivemos uma reunião importante, tivemos os pareceres dos órgãos fiscalizadores, que é o CORE e o Conselho Fiscal. Ambos os pareceres foram unânimes pela reprovação das contas, por conta de inúmeras irregularidades que esses órgãos de fiscalização apontaram. E agora nós temos que deliberar. As contas foram reprovadas por ampla maioria. E nós vamos fazer aquilo que a lei determina. Nós temos alguns conflitos legais. O Estatuto fala uma coisa e a legislação fala outra. Nós temos uma lei nova, que é a Lei Geral do Esporte, que prevê, quando as contas são reprovadas pelo motivo que foi, ou seja, gestão temerária, prevê alguns mecanismos que são diferentes do Estatuto, até porque o Estatuto não é reformado há muito tempo. Então, assim, eu vou estudar com bastante cautela tudo que foi Mas, cara, não é possível, velho. O Corinthians aumentou tanto a dívida assim, cara, em um ano. Cara, e o Corinthians tem dívida passada aí sendo cobrado agora, hein? Será que não é isso aí, não? analisado pelos conselhos fiscal e pelo CORE, o que foi votado pelo plenário, o que prega a legislação para que a gente delibere muito em breve sobre os próximos passos. Nós não vamos fazer nada que gere insegurança jurídica ao clube, que é o que importa. Para mim não importa A, B ou C. O que importa hoje é a CPF, foi o que deliberou. Nós vamos tomar a decisão mais correta, mais justa para a instituição Corinthians. Todos nós somos passageiros, o Corinthians não é. Em breve nós vamos tomar uma decisão sobre o afastamento, como é que ele deve ser feito, se é que deve ser feito. Essa última fala aí não me convenceu, não, hein? Que é Corinthians. Sei. Augusto Melo falou ontem. Será o que ele falou, né, velho? Fala, fala, Augusto. Vem cá, bora aqui. Presidente Augusto, uma palavra com o torcedor sobre a reprovação da conta. Pode falar com a gente, por favor? Tá muito tranquilo, tá tudo de boa, tá tranquilo. Agora é provar na ética. Provar o que teve de documentos aí, tudo certinho. Obrigado, Augusto. Achei meio rasa a palavra dele aí. Tá tudo tranquilo? Sei não, hein? E ninguém, nenhum torcedor, eu creio, deveria falar, não tenho nada a ver com isso, quero saber de futebol, quero saber do treinador, quero saber do atacante, do Yuri Alberto. Pessoal, isso é muito sério, isso é muito grave. O que aconteceu ontem, não no Conselho Deliberativo do Corinthians, não aconteceu ontem, aconteceu no ano de 2024 e foi reproduzido ontem pelo Conselho Deliberativo, primeiro pelo Conselho Fiscal, depois o Conselho de Orientação do Corinthians, o COI, e o relatório do CORE, aliás, bombástico, indicando gestão temerária no primeiro ano de mandato do presidente Augusto Melo. Gestão temerária e um aumento de dívida em um ano. Aí os especialistas, e deve ter
um monte de especialista aí que trabalha com isso, assistindo a gente, acompanhando a gente, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas eu estou falando que está escrito no papelzinho lá do CORE, do Conselho de Orientação do Corinthians. O relatório do CORE fala em um aumento da dívida do Corinthians em um ano, 365 dias, em aumento, não é a dívida total, aumento de 829 milhões de reais. Galera, então essa foi as informações, hein? E aí, gostou? Compartilha, comenta e se inscreve no canal. Valeu!